só, que vai dar exatamente o 49 ao 57. E que o meio, o centro desse grupo de 9 capítulos é exatamente o capítulo 53 de Isaías. Amém? É exatamente o capítulo 53. Quantos podem citar Isaías 53, versículo 4 aqui? As nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que... Vamos abrir lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53. A partir do verso 4. Podemos ler, amado? Você pode ler em voz alta, independente da sua versão. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Verso 5. Foi esmagado, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, pode continuar a leitura. Tal qual ovelhas nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de alguns de nós. Jura? E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de poucos de nós. Não, de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão dele mesmo, ele foi golpeado. Porque ele era um pecador. Não. Por causa da transgressão do meu povo. Não é isso que Deus está dizendo? Por causa da transgressão de quem, amado? Do meu povo, ele foi golpeado. Os versículos centrais aqui são esses que nós acabamos de ler. Essa é a verdade central do Evangelho. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. No versículo 5, que a maioria das versões diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, ele foi esmagado, o castigo que nos trouxe a paz. É interessante que tanto no versículo 4 quanto no versículo 5, a versão original em hebraico traz as palavras enfermidades e doenças enfatizadas. Os tradutores da língua portuguesa colocaram transgressões e iniquidades, mas o original mesmo ele enfatiza enfermidades e dores. E ele foi castigado para que nós recebêssemos a paz. Você pode conferir que esse é exatamente o texto que o eunuco estava lendo, que foi esse que ele perguntou: ele está falando dele mesmo ou é de outra pessoa? Ele estava falando, o profeta estava falando de outra pessoa. Você consegue entender isso? Hoje nós conseguimos entender que é Jesus, não é? As pessoas na época
poderiam nem entender sobre aquilo, não criam sobre aquilo. Mas tem uma verdade, amado, que a Bíblia deixa claro, que às vezes a gente se confunde, e que confunde às vezes muitas pessoas, talvez a gente não, mas muitas pessoas. É um Deus, um Velho Testamento que fala muito sobre pecado, que enfatiza muito a culpa das pessoas, que enfatiza muito a lei e escravidão, e um Novo Testamento de liberdade, a lei da liberdade, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da graça, a graça de Deus, a verdade da graça de Deus. A gente fica confuso se é o mesmo Deus, se é outro Deus, se Ele nunca muda. Não é assim. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela está diagnosticando qual é o problema da humanidade. O versículo 6 é um versículo decisivo, porque ele diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Diga isso, feche os seus olhos e diga assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um procurava o seu próprio caminho. Aqui neste versículo a Bíblia deixa claro qual é o diagnóstico do problema. É o pecado. Independente, amado, nós não somos, entenda assim, eu sei que todos aqui são nascidos de novo. Nós não somos mais pecadores, amém? Jesus já trocou esse manto de pecado por um manto de justiça. A gente vai chegar nesse final aqui. E quando a gente fala assim, eu estou falando a raça humana. Todas as pessoas, todos os seres humanos são ladrões? São adúlteros? Sim ou não? Não, alguns são ladrões, outros são adúlteros, outros são assassinos, não é assim? Outros são mentirosos. Todos nós não somos a mesma coisa. Não erramos, não cometemos pecado na mesma área. Vocês entendem aqui? Os seres humanos cometem pecados diferentes e por causa daquilo se tornam coisas diferentes, mas na essência eles são pecadores. É isso que esse versículo está dizendo. Independente se a gente nasceu numa família boa, se nasceu numa família ruim, se fuma, ou se rouba, ou se é adúltero, nós não somos todos adúlteros nem ladrões, mas uma coisa todos são, ou todos estavam debaixo da mesma condição, que é pecadores. Esse é o problema, é o diagnóstico. Eu estava falando na semana passada para uma pessoa e eu disse, olha, é importante você detectar onde é o problema, onde está a doença, porque você não pode ficar tomando todo tipo de remédio, não é assim, amado? Como que você toma um remédio para estômago, quando na verdade a dor que você está sentindo é no ouvido? Você tem que saber onde está doendo, por que está doendo. Tem que ser diagnosticado para então o remédio chegar. A Bíblia apresenta qual é o diagnóstico da raça humana. É pecado. E porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não é assim? A alma que pecar, essa morrerá. Deus não negocia com o pecado. Mas para todo diagnóstico deve haver um remédio. O que Deus passou muitos e muitos anos e falou por profetas, e falou por meio de sacrifícios, e falou por meio das suas alianças, o que Ele passou muitos e muitos anos demonstrando é que a humanidade é culpada diante dEle. Sozinho você não consegue se salvar. Você precisa de um Salvador. O remédio não chegou ainda, mas vai chegar. O diagnóstico foi dado e o remédio foi apresentado quando o Filho de Deus se fez carne. Amém, amado? A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, o pecado não pode ser removido. Mas como ir diante de um Deus que é totalmente santo, se eu sou totalmente pecador? E agora? Como é que vai fazer? Deus disse, não pode, mas vai chegar o tempo. Por enquanto, o sangue de touros, de bodes, vai aplacar, vai cobrir a sua culpa por um ano. E um ano após outro, você vai continuar seguindo esses rituais, até o dia em que chegou o sacrifício perfeito, amados. O problema da humanidade foi detectado, mas Deus é o médico dos médicos.
Amém? Deus não nos deixou da condição que nós estávamos. Doentes, mortos. Uma doença mortal pegou em nosso sangue, chamada pecado. Como nós descobrimos isso? A lei apareceu. A lei foi dada. A alma que pecar vai morrer. Tem que morrer. E os animais inocentes morriam em lugar dos pecadores. Não foi assim que aconteceu? Quando o homem e a mulher, os primeiros pecaram, um animal inocente teve que morrer para cobrir a nudez deles. E assim foi. Deus sempre disse: não é qualquer coisa que vai cobrir o pecado. Pecado é coberto ou removido com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas eu quero perguntar uma coisa para você: com derramamento de sangue há remissão de pecados? Sim ou não? O contrário é verdadeiro, irmãos? Diga: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ai, mas faça assim. Alivie. Quem precisava morrer? Sangue tem que ser derramado. Animais, touros, bodes não podem remover. É impossível, a Bíblia diz. Nós vamos ler esse texto. É impossível que o sangue de touros e bodes santifique as pessoas para sempre. Mas uma vez vindo Cristo, o sacrifício perfeito, nós temos que entender, irmãos, alguém deveria derramar sangue. E Deus não aceitaria animais para sempre. Quem deveria morrer então? O culpado. Todos nós éramos transgressores. Ele diz aqui: ele foi golpeado, não pelas transgressões dele, mas pelas do meu povo. O povo de Deus, a raça humana. Todos nós nos desviamos. Todos nós éramos pecadores. Mas, uma vez vindo o sacrifício perfeito, ele santificou para sempre. Amém, amado? O sangue perfeito. Nós precisamos entender: Jesus foi sacrificado por uma ordem de Deus, e o sacrifício dele foi perfeito. Duas coisas importantes nós devemos entender: uma, o sacrifício dele foi determinado por Deus, e a outra, que não precisou de conserto nesse sacrifício. Se sangues de touros e bodes santificavam as pessoas, quanto mais o sangue de Cristo. Amém? O que caiu sobre ele então, que nós lemos? As nossas transgressões. Qual é o diagnóstico do problema da humanidade? Pecado. Diga: iniquidade. É isso que aqui diz, não é? As iniquidades de todos nós. Ele foi castigado, e por causa disso nós recebemos a paz. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Iniquidade. É interessante essa palavra, principalmente no Velho Testamento. Você até